Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 4. O texto vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Sobre este importante tema, o apologista David Pratt escreve o seguinte: Jesus foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. A ressurreição é a prova de Deus de que Jesus é seu Filho. É o maior de todos os milagres, no sentido de que, se aceitarmos este, todos os outros milagres da Bíblia são fáceis de aceitar. Mas se rejeitarmos a ressurreição, os outros milagres não importariam, já que não podemos ser salvos se rejeitarmos a ressurreição. Romanos 10, 9 a 10, João 10, 28 a 31. Os relatos dos 4 evangelhos confirmam os seguintes fatos. Lembrem-se que a Bíblia historicamente é confiável. Praticamente todos reconhecem estes eventos como verdadeiros. Primeiro, Jesus foi açoitado, pregado numa cruz e perfurado com uma lança. Segundo, soldados romanos examinaram seu corpo para ter certeza de que ele estava morto. Terceiro, seus discípulos embalsamaram seu corpo e o colocaram no túmulo de José de Arimateia. Quarto, os judeus selaram o túmulo e colocaram soldados para guardá-lo. Quinto, 3 dias depois o corpo não estava lá. Sexto, muitas pessoas afirmaram que haviam visto Jesus vivo novamente. Sétimo, os discípulos começaram a pregar que sua ressurreição provava que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Está provado que ele verdadeiramente morreu. Qualquer explicação dada para estes eventos deve levar em conta todos os fatos, especialmente pessoas devem explicar o túmulo vazio, o depoimento de testemunhas oculares daqueles que afirmaram ter visto Jesus. Algumas pessoas tentam explicar a ressurreição, algumas pessoas tentam aplacar o efeito da ressurreição, dizendo que ela não existiu. Alguns dizem, com as suas teorias, que os discípulos roubaram o corpo do Senhor. A Bíblia mostra que soldados foram pagos para dizer isso. Em Mateus 28, 11, daí em diante, o texto bíblico vai dizer assim: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Tudo o que sucedera foi que eles viram o anjo, ficaram aterrorizados e tal. Foi essa a história real.
e eles foram aos sacerdotes para contar tudo o que acontecera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vos pôres em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Mas vamos considerar o seguinte: se eles estavam dormindo e os discípulos roubaram o corpo, isto inclui homens testificando sobre o que aconteceu enquanto dormiam. Se estavam dormindo, como sabiam que foram os discípulos de Jesus? Por que devemos aceitar isso como depoimento válido? E se fossem os discípulos, como eles estavam dizendo, como eles conseguiram se livrar dos guardas e então entrar no sepulcro e roubar o corpo do Senhor? Todos nós sabemos que havia um grande castigo, pena capital, por qualquer um que perdesse um prisioneiro. Primeiramente, se dormisse em serviço, era morte certa. Então a Bíblia vai nos dizer em Atos 12, 19 e 16 e 27, Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Você sabe, esse episódio fala de quando Pedro foi liberto da prisão. Quando Pedro foi liberto, e então Herodes não o encontrou no cárcere, mandou matar os soldados que estavam vigiando, porque perderam o prisioneiro. E aí, Atos 16, 27 vai dizer: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, porque os presos tinham fugido. Por que ele iria se suicidar? Porque ele sabia que a sua sentença era a morte, porque os presos não estariam ali. Mas a Bíblia diz que os apóstolos do Senhor disseram: não te faça nenhum mal, eis que todos nós estamos aqui, bendito seja o Senhor. Então, se eles realmente tivessem dormido, você acredita que eles teriam contado que teriam dormido, sabendo que a pena seria a morte deles? De jeito nenhum. Eles jamais contariam isto, eles jamais iriam admitir isso. E qual seria o motivo para os discípulos de Jesus fazerem tal coisa? Não havia motivos para isto. Nenhum deles obteve riqueza ou prazer ou poder para fazer isso. O que eles ganhariam com isso? A palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus verdadeiramente ressuscitou de entre os mortos. Há uma outra teoria de que Jesus, na verdade, não morreu, mas apenas desmaiou na cruz e depois se recuperou no túmulo. Como explicar o depoimento dos soldados, meus irmãos? Como explicar o depoimento do centurião que declarou que Jesus morreu? Como poder explicar a situação de que foram até ele para então quebrar suas pernas, para que ele morresse mais rápido? E a Bíblia Sagrada vai dizer, em João 19, 32, daí em diante, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Em João 38, 42 a 42 vai dizer: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos
lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Ele já estava morto. Os soldados declararam isto, o centurião declarou isto, um soldado ainda furou o seu lado, suas pernas não foram quebradas, porque ele já havia morrido. Jesus foi açoitado, crucificado, perfurado com uma lança. Ele ficou 3 dias num túmulo, sem comida, sem água ou remédio. Ele havia perdido todo o seu sangue. Como ele poderia despertar e tirar aquela enorme pedra que pesava aproximadamente 2 toneladas e fechava a porta do sepulcro? Como Jesus, ainda que tivesse acordado, o que é impossível, como ele poderia sair dali? E como ele poderia se apresentar bem de saúde aos seus discípulos depois? O caráter de Jesus não permitiria tal coisa. Isso jamais aconteceu. O que aconteceu de verdade é que ele saiu do sepulcro vivo outra vez. Aquele que estava morto foi ressuscitado de entre os mortos. Outros dizem que foi apenas um delírio, a teoria do delírio. Os discípulos apenas imaginaram que viram Jesus vivo depois da crucificação. Tudo isso, queridos irmãos, é para tentar impedir a narrativa bíblica de que Jesus ressuscitou dos mortos. Todas essas narrativas, todas elas têm a ideia de fazer com que as pessoas acreditem que Jesus é um homem normal, um homem comum, que Jesus não é Deus, mas o Pai o ressuscitou de entre os mortos para dizer: este é o meu filho, bendito seja o Senhor. A teoria do delírio. O que aconteceu com o corpo? Se os discípulos tivessem apenas delirando, se os discípulos tivessem apenas tido uma visão qualquer, era muito fácil. Era só ir lá no sepulcro, pegar o corpo de Jesus e mostrar: olha, os discípulos estão mentindo, está ele aqui, aqui está o seu corpo morto. Mas aonde estava o corpo de Jesus? E como todos eles puderam delirar vendo a mesma coisa? A Bíblia diz em Marcos 16:11: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Veja, em um delírio, as pessoas veem aquilo que esperam ver. Mas os discípulos de Jesus não esperavam vê-lo. Eles sequer acreditavam que ele havia ressuscitado. O texto é claro, Marcos 16:11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Não acreditaram também nos outros 2 que o haviam visto.
Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aleluia. Lucas 24:11 diz: tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. Será que todos estavam delirando com a mesma visão? Não, não era delírio. Na verdade, eles estavam vendo o Cristo ressuscitado. Na verdade, eles estavam vendo o maior milagre de todos, o Cristo ressuscitado de entre os mortos. Aleluia. Como explicar então essa ideia? Como explicar então que todos o viram, todos o perceberam? A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus apareceu aos seus discípulos com incontestáveis provas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, ainda queremos vos falar a respeito deste assunto, porque este é o assunto mais importante para nós. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, olha que tristeza. Se a morte pudesse ter detido nosso mestre, nós éramos apenas um grupo de religiosos. Mas porque ele ressuscitou, nós somos adoradores. Porque ele ressuscitou, nós temos confiança. Porque ele ressuscitou, temos a certeza de que não estamos sozinhos. Nós estamos em nossa casa, ele está conosco. Nós estamos na rua, ele está conosco. Nós estamos na condução, ele está conosco. Nós estamos em nosso trabalho, ele está conosco. Estamos no campo, ele está conosco. Estamos na cozinha da nossa casa, ele está conosco. Estamos no nosso quarto, ele está conosco. Dobramos os nossos joelhos para adorá-lo e sabemos que ele está ali, ouvindo a nossa oração. Clamamos a ele crendo, porque ele vive. Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Ralph Mancaster, no seu livro Examinai as Evidências, fala da morte de Jesus e de como a sua ressurreição mudou a vida dos seus discípulos, a ponto de levá-los ao martírio, provando que eles defenderam o testemunho da ressurreição, dando suas próprias vidas por causa desse testemunho. Existem fortes evidências da morte de Jesus, como já lhes dissemos. Jesus verdadeiramente morreu. Podemos ver alguns aspectos reais disso. Primeiro, os romanos eram executores profissionais. Eles executavam pessoas há bastante tempo. Cruz era a especialidade dos romanos. Os centuriões que foram designados para a tarefa, sem a menor dúvida, tinham experiência com dezenas e talvez centenas de execuções. Segundo, Jesus era um importante prisioneiro político. Jesus não era como as outras pessoas. Jesus não era um preso comum, Jesus era um preso político muito importante para eles deixarem passar assim ao acaso. Isto teria trazido uma extrema importância e atenção à sua execução, o que tornaria seu resultado desejado mais certo do que nunca. Terceiro, o processo de morte por crucificação era extremamente lento e certo. A vítima teria de empurrar-se para cima com os pés a fim de respirar.
Quando a pessoa estava pendurada pelas mãos, o diafragma era forçado para cima, tornando a respiração impossível. Consequentemente, era bastante óbvio que quando a vítima parasse de se projetar para cima, era sinal de que havia morrido por asfixia. Quarto, o golpe com a lança assegurou ainda mais que Jesus havia morrido. As evidências da sua morte são históricas. O que é maravilhoso para o cristianismo é poder andar por dentro da Bíblia, é poder ir ao Oriente e andar por dentro da Bíblia, onde Jesus andou, onde ele parou, onde ele realizou milagres, onde ele foi crucificado e de onde ele ressuscitou dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor. O cristianismo não é uma religião aí qualquer, ele é histórico. E o nosso Cristo mudou a história entre antes dele e depois dele. Queridos irmãos, temos razões sobejas para adorar o Senhor nesta noite, para cercar a mesa do Senhor com tanto gozo, com tanta alegria. Queridos, eles tentaram o tempo inteiro dizer que aqueles discípulos engendraram essa história, dizer que os discípulos inventaram tudo isso. Mas ouça bem, olha, por volta do ano 190, e aí quero falar sobre o martírio dos discípulos de Jesus. Por volta do ano 190, o antigo escritor Clemente de Alexandria documentou a história da execução de Tiago, o irmão mais velho do apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé. Veja como foi a morte de Tiago. Salomé viu primeiro seu próprio Senhor ser morto. Depois Estevão, que entregou o seu espírito enquanto o povo o apedrejava. Atos 7, 54, daí em diante. Agora seu filho mais velho, Tiago, um discípulo de Jesus, que estava sendo arrastado pelas ruas como um pedaço de lixo a ser descartado. Salomé sabia que deveria perdoar, mas este era o seu próprio filho. Ela tinha um desprezo repleto de ira pelo rei Herodes Agripa I. Finalmente eles alcançaram o lugar da execução. Então, um evento chocante aconteceu. Para espanto de todos, um dos soldados romanos se colocou de joelhos e pediu perdão a Tiago. Ele viu uma coragem tão extraordinária do apóstolo Tiago, que também começou a chorar, pedindo-lhe permissão para entrar no reino de Deus. Não mate apenas ele, disse o soldado, me leve também. Tiago, rápido, diga-me o que fazer. Tiago responde, apenas creia no Senhor Jesus e serás salvo. Tiago disse isso enquanto a sua cabeça estava sendo posicionada no bloco do executor. Enquanto os segundos se passavam, Zebedeu abraçava Salomé fortemente. Ela não queria olhar. Oh, como ela não queria olhar, mas esta era a sua última chance de ver o filho. Tiago olhou para sua mãe com uma expressão de serenidade e amor profundo que somente uma mãe reconheceria. Ele sorriu e então acabou. Foi decapitado. Por que este homem morreria por uma mentira? Tudo que o executor queria era ouvir o seguinte: eu volto atrás, o que eu estava falando era mentira.
A ressurreição não existiu, eu estava mentindo. Mas Tiago vai adiante, ele não nega aquilo que conhece. Não foi uma mentira engendrada, não foi uma conversa fiada, ele era testemunha da ressurreição do Senhor, e ele deu a sua vida, bendito seja o nome do Senhor, por causa desta pregação. Ele ressuscitou e vive para sempre. Pedro foi de modo maldoso condenado e lançado na infame prisão Mamertina, em Roma. A Mamertina era uma câmara profunda e escura, lavrada em rocha sólida, formada por duas câmaras, uma em cima, outra embaixo. Uma fenda estreita no teto fornecia o único acesso e luz à câmara de cima. Tem fotos, tem vídeos sobre este lugar. O preso descia por cordas. A alimentação descia por cordas. A história diz que a câmara inferior, conhecida como a cela da morte, ficava em completa escuridão e nunca era limpa. Um mau cheiro terrível enchia a prisão, chegando a envenenar de maneira fatal a muitos que entravam ali. No vívido inferno da Mamertina, Pedro foi acorrentado de pé a um poste, em uma posição fisicamente exaustiva que não permitia que ele se reclinasse. Ali sozinho, chafurdando-se na imundície, em completa escuridão, Pedro aguardou a sua morte durante 9 longos meses. A monotonia só era interrompida por períodos de imensa tortura. Tudo o que Pedro tinha a fazer para ser liberto era renunciar a Jesus e a história da ressurreição dele. Mas o evangelho se divulgava cada vez mais, enquanto Nero continuava a edificar sua reivindicação pessoal como inimigo de Deus. No ano 67, Pedro foi conduzido até o circo de Nero para ser executado. Ali, o apóstolo solicitou que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de ser crucificado na mesma posição de seu Senhor. Os romanos sarcasticamente concederam seu pedido. Enquanto Pedro era conduzido para ser crucificado, veja bem, ele olhou para sua mulher, que igualmente estava sendo conduzida para ser executada. Em seu livro, A História da Igreja, Eusébio de Cesareia cita as últimas palavras de estímulo de Pedro à sua mulher, dizendo: lembra-te do Senhor. Em vez de se submeter às autoridades romanas que haviam tentado todos os meios para quebrantar o seu espírito e fazê-lo renunciar à ressurreição, Pedro se manteve firme, assim como a sua esposa. Queridos irmãos, André foi morto, Tomé foi morto, Mateus foi morto, Filipe foi morto, Bartolomeu foi martirizado também, Judas Tadeu também, Tiago, filho de Alfeu também, Simão, o Zelote. Apenas João não teve a sua vida tirada, morreu de morte natural, mas foi exilado por causa da fé em Jesus Cristo. Tiago, o irmão de Jesus, que não era apóstolo, mas que também foi martirizado, sofreu martírio, foi morto apedrejado. Porque esses homens iriam morrer por causa de uma mentira. Como esses homens poderiam morrer por causa de algo inventado?
E como eles persistiam nisso tantos anos depois, 66, 65 anos depois, 69 anos depois, porque esses homens, depois de tantos anos sofrendo, sendo martirizados, eles continuavam dizendo que Jesus ressuscitou. Por que isso? Porque o Espírito Santo havia descido sobre eles e eles eram testemunhas oculares de que Jesus ressuscitou. Aleluia! Oh, meus amados irmãos, Ele ressuscitou, Ele vive. Todos eles conheceram a Jesus intimamente antes de Ele ser crucificado. Paulo o viu depois. Barnabé teve o encontro com ele depois. Todos eles tiveram um encontro pessoal com Jesus e isso mudou suas vidas. Há um outro fato. Todos os 12 viram a Jesus depois da sua ressurreição. Jesus apareceu a eles ressuscitado de entre os mortos. Um outro fato é que todos os apóstolos mudaram radicalmente depois de verem o Cristo ressuscitado. De seguidores ineptos a oradores e líderes ousados. Como explicar que Pedro nega Jesus e sai daquele lugar completamente destruído? Pedro não é mais um discípulo de Jesus. Pedro não é mais um homem com quem Deus pudesse contar. Pedro abandona sua fé em Jesus, praticamente abandona ministério e diz: eu vou pescar. E você sabe que quando Pedro diz eu vou pescar, ele está dizendo: eu vou voltar às minhas práticas antigas. Acabou. Jesus é a esperança. Jesus era a esperança dos judeus. As mulheres acreditavam nisso, os homens acreditavam nisso, e agora eles tinham visto Jesus, a sua esperança, ser crucificado e desonrado ali no Calvário. Eles estavam desolados. Acabou, a nossa esperança acabou, a libertação de Israel vai ficar para outro tempo, porque nós pensávamos que era este. No caminho de Emaús, Jesus conversa com 2 deles e eles dizem isso, e nós pensávamos que ele era o Messias, nós imaginávamos isto, mas agora já é o 3º dia e nada dele ter ressuscitado. Acabou, todos pensavam isto. Pedro estava em um estado pior do que todos os outros. Pedro se achava covarde. Pedro não conseguia acreditar como ele teve coragem de negar o seu mestre. Mas escute, quando Jesus ressuscita dos mortos, Pedro recebe um recado. Pedro está pescando, e quando olha lá para a praia, ele olha um homem, e ele diz: é o Senhor. Aquele reencontro muda a vida do apóstolo Pedro. Aquele reencontro com o Cristo ressuscitado mudou a vida de Pedro. Aquele Pedro acabado, arrasado, aquele Pedro cheio de pensamentos maus, aquele Pedro que estava, como se diz hoje, no fundo do poço da depressão, ele agora olha nos olhos do seu Senhor, que diz: apacenta o meu rebanho. Eu estou te chamando de volta para o serviço. Não acabou coisa nenhuma, agora é que está começando. Bendito seja o Senhor. Ele, ressuscitado dos mortos, chama Pedro de volta.
Ah, meus amados irmãos, Jesus aparece então a eles em uma sala fechada. Dias depois, aparece de novo na mesma sala fechada, aonde Tomé agora está presente. E ele diz: Tomé, chega aqui, pode tocar aqui. Você disse que só acreditaria se tocasse, então venha cá, toque aqui. E Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Queridos irmãos, nós não sabemos porque em alguns momentos, não é? Por que em alguns momentos as pessoas não reconheciam Jesus? Não sabemos. Por que Maria Madalena não reconheceu imediatamente? Ela pensa ser o jardineiro e vai lá onde o jardineiro, ela pensa que é ele o jardineiro, e diz: se o Senhor tomou o corpo do meu mestre daqui, me diga onde o Senhor pôs, eu quero levá-lo. E Jesus então diz: Maria. Irmãos, aquela voz inconfundível entrou, penetrou os ouvidos de Maria, e ela diz: Rabone, que quer dizer mestre. E tenta abraçá-lo. Ele diz: não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, a Bíblia, ela não está nem aí para alguém que não creia ou creia. Ela não quer saber disso. Ela conta o relato como foi. E nesse tempo, testemunho de mulher não valia coisa nenhuma. Mas quem primeiro testemunha é uma mulher. Porque a Bíblia, ela não quer saber: não vão crer porque foi uma mulher, e nós não cremos no testemunho de mulher. A Bíblia não está nem aí para isso. Ela não está tentando provar para você que ela é a verdade, não. Ela é a verdade, pronto. Ela vai contando os fatos e você crê ou não crê. E nós resolvemos crer na palavra porque ela é verdadeira. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos inaptos, aqueles discípulos que a gente fica olhando, eles conversando com Jesus, já no final do 3º ano de ministério de Jesus aqui na terra, e eles ainda metendo os pés pelas mãos, perguntando as coisas mais tolas do mundo. Parece assim que eles não tinham mesmo nenhuma capacidade, nenhuma aptidão, mas quando eles viram o Cristo ressuscitado, eles se tornaram testemunhas intrépidas. E meus amados irmãos, é verdade que o nosso Cristo morreu, mas é gloriosamente verdade que Ele ressuscitou dos mortos. Em Atos 3:5, Pedro diz assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Quer me matar, me mata, mas eu sou testemunha de que ele vive. Eu o vi ressuscitado. Mateus 28:6. Os anjos testemunham a ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vá depressa e diga aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vós para a Galileia. Lá vocês o verão. Aleluia. Notem que o anjo avisa: não está mais aqui. E se for no túmulo dos líderes das outras religiões, está ali. Está aqui o lugar e o corpo está aqui.
Esse aqui é o túmulo e o corpo está aqui. E quando chega no túmulo do nosso Senhor em Jerusalém, diz: Ele estava aqui, já não está mais. Mas por que não está? Porque Ele já ressuscitou. Não vos assusteis, diz o anjo, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde vocês o puseram. A ressurreição traz para mim e para você a esperança da vida eterna. Os homens sonham com um lugar repleto de paz, os homens sonham com um lugar maravilhoso, com um lugar eterno, onde as pessoas não morrerão. Isto é um sonho que o ser humano tem, e eu quero dizer-lhes nesta noite: nós não temos apenas sonho, nós temos a certeza deste lugar, nós temos a certeza que moraremos lá. E por que temos esta certeza? Porque Ele ressuscitou dos mortos, porque Ele vive para sempre, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, dando prova da sua deidade. Aleluia. Romanos 6 vai dizer assim: porque se fomos plantados, olha que lindo, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Apocalipse 26, 20 e verso 6. Não é 26 capítulo. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Nós reinaremos com Ele. Nós moraremos no céu de glória. Quem garante? A sua ressurreição garante isso. Se não fosse a sua ressurreição, hoje nós não estaríamos aqui alegres. A nossa alegria é que Ele está aqui nesta noite conosco. É que Ele está com você aí que me assiste, bendito seja o Senhor. Ele vive para sempre. Temos o testemunho das autoridades. Temos o testemunho das autoridades de Israel e das autoridades romanas. Temos o testemunho dos discípulos. Temos o testemunho dos apóstolos. Temos o testemunho dos anjos. O testemunho da igreja, da multidão de discípulos que o viram subir e dizer: vão para o cenáculo, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E temos o testemunho dele mesmo. João diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino
e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. E essa ilha existe, e as pessoas vão lá ver o lugar de onde João recebeu esta revelação. É maravilhoso isso. É maravilhoso saber que nós não servimos a um Deus de ficção, mas um Deus verdadeiro. A sua história é verdadeira. Podemos visitar os lugares onde aconteceu. E João diz: eu achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sabe que testemunho de Jesus é este, né? O testemunho de que ele ressuscitou. Porque toda a raiva do povo contra os cristãos em todo o mundo é exatamente esta. É exatamente esta. O islamismo odeia esta história de que Cristo ressuscitou. Pode continuar odiando, porque Ele verdadeiramente ressuscitou. E ressuscitou em corpo glorioso. Corpo real, palpável. Ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E João está a dizer o dia do Senhor, o domingo. Queridos irmãos, a ressurreição de Jesus fez aqueles judeus mudarem a sua rotina. Aquela ressurreição gloriosa de Jesus Cristo fez aqueles judeus mudarem de Páscoa para a ceia do Senhor, fez aqueles judeus mudarem do sábado para o domingo e servir ao Senhor. Aquela ressurreição fez com que aqueles judeus fossem cheios do Espírito Santo e testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas de que Ele vive, ressuscitado de entre os mortos. E João diz: no dia do Senhor, eu me achei em espírito, e ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Levante a sua mão e adore a Ele. Ele dá testemunho de si mesmo. Ele diz: eu estive morto, mas eis que vivo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vive por você, Ele vive por mim. Ele ressuscitou para trazer esperança de vida eterna para a igreja. Oh, aleluia!
Oh, aleluia! Temos certeza, quando a trombeta soar, nós teremos um corpo semelhante ao dele, um corpo não mais sujeito à morte, não mais sujeito às doenças, um corpo eterno, imortal, para viver com ele para sempre. Quem trouxe essa esperança, ele trouxe com a sua ressurreição. Hoje nós estamos congregados aqui para comer do pão e beber do vinho. E por que fazemos? Porque Ele deu sua vida por nós, mas não ficou no túmulo. A Bíblia Sagrada diz que era impossível a morte detê-lo. Aleluia! Aleluia, era impossível, a morte não podia segurá-lo, a morte não podia detê-lo, porque ele é a própria vida, ele é o autor da vida, ele é o Senhor da vida, ele é o dono da vida, ele é o doador da vida, ele é o Senhor que ressuscitou de entre os mortos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você sente Ele aí, você sente a presença dEle aí, você consegue sentir que Ele está aqui, você consegue perceber a presença dEle aqui, aleluia! Você já adorou a Ele aí, o Rei está presente, nós o adoramos, Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, aleluia! Bendito seja o teu nome, o Senhor vive. Amo demais esse texto. João, eu estive morto, mas eis que estou vivo, João. Tu poderás, João, depois reclinar de novo a tua cabeça sobre o meu peito. Queridos irmãos, Jesus não é um fantasma. Não. Ele ressuscitou em corpo glorioso. Assim como nós também teremos corpos gloriosos, corpo glorificado. E o céu para onde nós vamos morar é real. Tem crente que pensa assim, lá tudo é espiritual. É espiritual em um sentido. É espiritual, mas é palpável. A água de lá é palpável. A mesa é palpável. A cadeira que vamos sentar à mesa é palpável. Tem chão para andar. Ou você pensa que nós vamos andar lá tipo uns anjinhos voando? Não, não existe isso. Ainda tem crente pensando que nós vamos virar anjo. Não. Nós não vamos virar anjo. Nós somos homens e as irmãs são mulheres. Aleluia. Nossos corpos serão transformados. Lá só tem uma coisa. A Bíblia diz que seremos semelhantes aos anjos. E ela diz em que nós lá não nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Seremos semelhantes aos anjos nesse aspecto. E Deus tem recompensa muito maior e mais gloriosa. Porque para Deus me tomar minha esposa lá, e eu não ter uma esposa lá, é preciso Ele me dar uma coisa muito boa. Porque para eu chegar lá, e aí eu não sou mais teu marido, não. Não. Não é? Então o céu vai ter coisas maravilhosas.
Para tirar da nossa cabeça essa ideia, é preciso ser algo que a nossa mente não consegue nem pensar. Deus tem para nós o seu céu. Deus tem para nós a imortalidade, a eternidade. Viveremos com Ele para sempre. Essa terra vai ser transformada. Aí terra e céu vai ser a mesma coisa, filho. E não pense que nós estaremos ociosos pela eternidade, para lá e para cá, sem ter nada para fazer. Não. Nós teremos atividades. Nós viveremos intensamente, servindo ao Cordeiro, que esteve morto, mas vive para sempre. Fique em pé comigo em nome de Jesus.